Boa noite a todos. Vamos estudar agora sobre a vida e obra do reverendo Samya Moon. Este período que vamos estudar agora compreende o tempo entre 1920 e 1960. Quando nós estudamos sobre este curso, que nós vamos estudar agora, após ter concluído o princípio divino, é muito importante nós sabermos que nós vamos estudar acontecimentos e datas, e nós também vamos estudar sobre significados e finalidades. E o mais importante para a gente poder entender esse curso, entender de uma forma mais interna, é entender o significado e a finalidade dos acontecimentos e das datas, não apenas os detalhes ou a história do que aconteceu. Então é necessário entender o princípio divino para poder entender o aspecto interno deste curso que nós estamos estudando agora, da vida e obra do reverendo Samya Moon, que nos trouxe o conteúdo do princípio divino, como nós já acabamos de assistir. Nós vamos entender através desse estudo que a sua vida e todas as suas obras são uma extensão do princípio divino. Na verdade, é uma aplicação prática do conteúdo do princípio divino. Capítulo 1, a preparação interna para a sua missão. Então Deus ele preparou o jovem, o reverendo Samya Moon, desde quando ele era jovem, para ele poder cumprir essa importante missão no futuro, o nascimento do reverendo Moon e a sua herança histórica. Então ele nasceu numa pequena vila, aproximadamente a 8 quilômetros do centro da cidade. Essa vila era conhecida como Vila Moon. Ali, das 15 famílias que moravam ali, 8 famílias tinham o sobrenome Moon, então por isso era conhecido como Vila Moon. Então ele nasceu no dia 6 de janeiro de 1920, à 1 da manhã. Isso foi cerca de um ano após o movimento de independência que ocorreu na Coreia, que foi um importante fundamento histórico para o seu nascimento. É importante ressaltar aqui que esse estudo, devido ao tempo do seminário e também ao fato de ser online, nós estamos fazendo num sentido mais resumido. É importante, ao terminar este conteúdo, ler a autobiografia. Existe uma autobiografia do reverendo Moon. As pessoas que que te convidou para o seminário têm acesso a este conteúdo da autobiografia, poderá passar para que você possa ler também. Então, esse local onde o reverendo Moon nasceu foi um dos focos do movimento de independência, que foi um fundamento histórico importante para o nascimento do reverendo Samya Moon. Ele foi o 5º filho no total de 13 filhos. As tradições que ele aprendeu com a sua família. Então, a primeira tradição importante que ele aprendeu é viver servindo pelo bem dos outros. Todos os seus familiares, seus antepassados já viviam dessa forma e passaram esse ensinamento para ele também. O seu bisavô dizia assim: se você alimenta toda a nação, as bênçãos da nação virão a você. Seu bisavô dava aula de caligrafia chinesa de graça, era conhecido como a casa que atrai a fortuna. Em outras palavras, atrair a fortuna significa atrair as bênçãos de Deus. Por quê? Porque eles serviam aos outros e por isso a sua casa também era abençoada. O seu avô também manteve o legado de viver servindo aos outros. Então o avô do reverendo Samya Moon também era uma pessoa que queria viver sempre pelo bem dos outros, e ele aprendeu essa tradição. O seu pai era uma pessoa muito honesta, ele era uma pessoa conhecida como alguém que emprestava e não sabia pedir de volta. Ele pensava muito bem antes de fazer qualquer coisa, e ele sempre dizia essa frase: ninguém chega longe usando a esperteza, ou seja, enganando os outros, passando os outros para trás. A sua mãe era uma pessoa também de caráter forte, a sua família participou ativamente daquele movimento de independência, sua família construiu escolas na cidade onde eles viviam. Então, toda essa vivência pelo bem dos outros, ou seja, servir para o bem dos outros, o reverendo Samya Moon aprendeu com a sua família. Outra tradição importante que ele viveu no meio, que sempre tinha presente na sua família, era coração de patriotismo. Então, eles tinham um lema assim: não repetir a falha da família Jo. Então tinha um caso que nós não vamos entrar em todo o detalhe aqui agora, mas onde essa família Jo, ela fez algo muito importante para o público, mas no fim ela fez uma pequena coisa para o seu próprio benefício individual. Então eles tinham esse lema na família: não vamos repetir essa falha, O seu tio-avô, ele era um pastor patriota, ele ajudou a escrever a Declaração da Independência, depois ele teve um reconhecimento nacional e até ganhou o título
de fundador da nação. Então toda a sua família também tinha esse coração patriota. O reverendo Samyamun aprendeu este tipo de coração, esse tipo de vivência com seus familiares. Antes do seu nascimento, sempre teve bons presságios, né? Vários acontecimentos, vários fenômenos prevendo algo importante que iria acontecer. Por exemplo, a ave da fortuna, ela durante 3 anos antes do seu nascimento, ela pousava nas árvores ao redor da casa, né, da família, né, do reverendo Samyamun. Também a sua mãe, ela teve vários sonhos onde um dragão dourado entrava no seu útero. É importante mostrar aqui que o significado do dragão na cultura oriental é diferente do dragão aqui na cultura ocidental. O dragão na cultura ocidental significa algo ruim, até algo mal, né, algo satânico. Já no caso na cultura oriental, significa um ser divino. O dragão não tem asas, ele é conhecido como ser que pode dominar a chuva. Na verdade é um sinal muito bom esse sonho com o dragão dourado. Pode-se dizer que é algo celestial quando alguém sonha com o dragão dourado. A cultura oriental considera o dragão diferente, né, da cultura ocidental. Então tiveram muitas coisas positivas, né, prevendo sobre o nascimento dele, prevendo sobre que algo bom iria acontecer naquela família. Na infância ele era algo dedicado nos estudos. Ele substituía o professor na aula de caligrafia chinesa. A aula de caligrafia chinesa é algo muito difícil de fazer, então ele tinha muitas habilidades, muito dedicado, conseguia se desenvolver bem nos seus estudos também. Ele sempre dizia que queria se transferir para uma escola moderna, porque ele estava vendo o avanço da sociedade, queria acompanhar isso de alguma forma. Ele sempre tinha grande amor pela natureza e grande curiosidade. Ele investigava tudo ao redor da sua casa para descobrir cada detalhe. Ele era persistente em tudo que ele começava. Na sua autobiografia, ele conta uma história que ele seguiu os rastros, né, de um animal durante a noite toda, virou a madrugada para poder procurar esse animal, essa doninha, né, e até encontrá-la. Então, muito persistente em tudo que ele começava desde criança. Teve um ambiente familiar de viver e servir pelo bem dos outros. A sua família sempre alimentava todas as pessoas que pediam comida. Tem até uma história que ele conta que quando alguém pedia comida e a sua mãe demorava para levar a comida, o seu avô, ele já pegava o seu próprio prato de comida e dava para aquela pessoa. Então ele cresceu nesse ambiente durante a infância. Tem um momento também que ele conta onde ele passou 3 anos limpando a escola voluntariamente. Ninguém pediu, não era uma obrigação, mas queria ter uma vivência, né, pelo bem dos outros. Também tinha um espírito forte que não se contentava com a derrota, não aceitava perder. Uma vez tem uma história onde ele perdeu numa luta de sumô, se não me engano, na escola para um jovem de 3 anos mais velho que ele. Depois ele treinou durante 6 meses só para poder vencer esse jovem depois nesse campeonato. Sempre tinha um grande senso de justiça, né? Enquanto ele era criança, ele entrava no meio das brigas das crianças, sempre tentava defender aquele mais fraco e assim por diante. Ele também tinha uma grande percepção e um grande dom espiritual. Quando ele falava que iria chover, certamente isso acontecia. Se ele dissesse aquela pessoa pode ficar doente, aquilo realmente também acontecia. Aos 8 anos de idade, ele já formava os casais nas vilas, percebendo aqueles casais que mais combinavam. Certa vez ele disse isso, né? O reverendo Samyamun disse isso em um discurso, né? Quando me entregavam a foto dos noivos, eu já percebia tudo. Esse casamento não é bom. Se as pessoas realizassem o casamento, apesar do que eu dizia, não demorava muito para que eles se separassem. Agora eu já percebo toda a personalidade da pessoa só de olhar a maneira dessa pessoa, né, se portar, a maneira de sentar, a maneira de sorrir, a maneira de andar. Já é possível perceber a personalidade daquela pessoa, a tendência do destino daquela pessoa. Então ele foi um jovem uma criança, né, um adolescente que sempre teve uma grande percepção e um dom espiritual. A percepção das pessoas sobre o jovem Moon. Então aquelas pessoas que estavam convivendo com ele, em algum momento disse, né, algo sobre ele. Então seu avô dizia assim, ele tornar-se-á um grande personagem no futuro, por isso apoie-o positivamente em tudo que ele fizer. O seu irmão dizia assim, o meu irmão será tão precioso que não poderemos trocá-lo pelo mundo inteiro. Seus parentes e os moradores da vila diziam assim, no futuro, se ele for para o lado certo, ele se tornará igual um rei, mas se for para o lado errado, poderá ser um chefe de uma grande máfia. Então as pessoas percebiam
esse potencial grandioso nele desde que ele era criança. Começou a pensar sobre a meta de sua vida. Aos 10 anos, ele já pensava sobre ter 5 doutorados em áreas diferentes de estudo e assim se tornar um cientista. Ele tinha essa convicção. Eu quero ter 5 doutorados em áreas diferentes, tornar um grande cientista mundial. Só que ele pensou, ainda que eu me torne um grande cientista e receba o prêmio Nobel, o que isso ajudará aquelas pessoas sofridas e famintas? Então, pensando nisso, ele percebeu que aquela ambição pessoal dele não iria ajudar, na verdade, as pessoas. Ele teve uma conclusão: aliviar a humanidade do seu sofrimento, da infelicidade, da tragédia e libertar as pessoas do pecado. Não há missão mais significante do que esta. Então ele se determinou que esta seria a missão da sua vida já aos 10 anos de idade. Então, repetindo aqui, né, aliviar a humanidade do seu sofrimento, também da infelicidade, da tragédia, libertar as pessoas do pecado. Não existe missão maior do que essa. Então essa será a minha missão de vida. Quando ele era jovem, criança, né, ele já determinou essa missão para a sua vida. Então ele começou a dedicar-se cada vez mais e mais à oração. Ele compreendeu os limites dos ensinamentos das religiões tradicionais. Tem uma ocasião onde ele perguntou ao pastor, né, da sua igreja onde ele frequentava: ao ler a Bíblia, nós podemos ser igual a Jesus? O pastor respondeu: não, nós somos pecadores e nunca poderemos ser igual a Jesus. Então, nesse momento, ele percebeu, né, que não iria encontrar as respostas que ele precisava ali. Então, ao estudar a Bíblia, ele aprendeu que Jesus morreu sem poder dizer tudo o que ele queria dizer. Nós já estudamos no princípio divino, na passagem de João 16:12, onde está dizendo, né, que Jesus tinha muitas coisas para nos dizer, só que ele não podia dizer naquele momento. Então ele começou a estudar cada vez mais e mais a Bíblia e ao mesmo tempo ele aprofundou mais e mais em orações em busca de respostas. Então nesse período onde ele estava se dedicando em oração, ele estava buscando respostas para essas perguntas, que inclusive nós já encontramos as respostas delas no princípio divino que nós acabamos de estudar. Ele perguntava: quem sou eu? De onde eu vim? Qual que é o propósito da vida? O que acontece depois da morte? O mundo espiritual existe na realidade? E sobre a existência de Deus? Deus é onipotente, então por que tem tanta tristeza no mundo? Quem criou este grande sofrimento no mundo? Quando vai acabar a miséria do nosso povo perante os japoneses? Lembrando que naquele tempo o Império Japonês estava perseguindo, estava dominando toda a nação da Coreia, estava escravizando, né, na verdade. Qual o significado de todo esse sofrimento? Por que os seres humanos odeiam uns aos outros, lutam e fazem guerra? Então, durante a ardente, né, oração, profundas orações, ele tentava buscar respostas para essas questões em oração. Então, aqui mostra o local onde era a sua casa e onde ele ia no topo daquela montanha para fazer oração. Então, todas as noites, praticamente, ele caminhava até aquele topo daquela montanha. Pode ver que é uma distância bem longa, né, olhando aí na foto, e ele fazia oração. Então, uma vez ele falou, né, todas essas e outras sérias questões fundamentais enchiam o meu coração. Durante a oração, eu contava para Deus todas as dúvidas que me afligiam. Então, o sofrimento e a tristeza desapareciam e meu coração ficava em paz. Minhas orações eram cada vez mais longas e aumentavam as noites sem dormir, orando. Então isso foi um momento, né, no futuro onde ele falou sobre essa época, né, que ele orava para poder buscar respostas e buscar a palavra de Deus. Então ele teve um encontro espiritual com Jesus, investindo cada vez mais e mais em profunda oração, perguntando sobre o sofrimento da humanidade, quando isso iria passar e o que ele poderia fazer a fim de livrar as pessoas do pecado, da tristeza. Ele teve uma experiência incrível com Jesus. Então, no dia 17/4/1935, ele passou, né, a noite inteira acordado em oração e na manhã desse dia, né, 17, Jesus apareceu para ele e deu para ele uma grande revelação. Naquela manhã, depois de mais de 12 horas, né, em oração, Jesus disse essa frase para ele: Deus está muito triste por causa da humanidade sofrida. Vou repetir aqui. Deus está muito triste por causa da humanidade sofrida. Então receba na terra a missão especial da obra do céu. Então, em algum momento depois, o reverendo Moon falou, ele deu um testemunho, né, sobre esse acontecimento. Olha o que ele disse, né? O reverendo Moon disse sobre aquela ocasião.
Naquele dia eu vi nitidamente o triste rosto de Jesus e claramente ouvi sua voz. No momento da aparição de Jesus, meu corpo começou a tremer como álamo. Naquela hora parecia que eu iria morrer, dominado pelo medo e ao mesmo tempo por uma explosiva euforia. Jesus me explicou claramente o que eu devia fazer dali para frente. Era uma grandiosa mensagem de Deus, era uma grandiosa mensagem de que, para alegrar Deus, era preciso salvar a humanidade sofrida. Eu não posso, como eu posso fazer isso? Por que está me dando uma tarefa tão grande como essa? Eu realmente estava muito receoso, queria fugir de qualquer jeito e chorava sem parar, segurando as barras das vestes de Jesus. Então, ele já tinha determinação no seu coração para dedicar-se pelo bem da humanidade, mas ele sabia o tamanho da responsabilidade de prometer isso para Jesus, que Jesus estava dizendo para ele que ele tinha uma missão importante para cumprir dali em diante. A promessa não seria tão simples, né, se ela fosse feita para Jesus, por isso ele relutou em aceitá-la, pois se ele aceitasse, jamais poderia ser quebrada e teria que ser cumprida até o fim. Ele aceitou a missão ao entender a situação de Jesus. Então Jesus disse, não há outra pessoa que possa fazer essa missão tão importante. Então nesse momento ele sentiu o coração angustiado de Jesus por trás dessas palavras e ele sentiu que se ele não fizesse, outra pessoa iria ter que sofrer para fazer. Então ele entendeu, se alguém tem que passar por esse sofrimento, então essa pessoa deve ser eu. Após esses acontecimentos, a sua vida mudou radicalmente 180 graus e ele se tornou cada vez mais sério em busca da verdade que lhe permitisse cumprir o que Jesus pediu. Ele compreendeu, né, que se ele não fizesse, outra pessoa teria que fazer, mas Jesus havia dito que não havia outra pessoa que pudesse fazer aquela missão daquele jeito, naquele momento. Na verdade, ele estava sendo preparado desde muito tempo para poder fazer, cumprir esse pedido importante, né, de Jesus. Então, certa ocasião, o reverendo Moon disse, né, sobre aquela ocasião, abraçando em meu coração a verdade que Jesus me explicou pessoalmente, me prendendo completamente a Deus, eu comecei a viver uma vida totalmente diferente daquela que levara até então. Eu tinha tantas coisas para pensar que me transformava cada vez mais em um jovem quieto. Eu fiquei extremamente confuso, não sabia o que fazer com esse grande segredo, não podia contar para os meus pais, mas também não podia deixá-lo trancado no fundo do meu coração. E estava angustiado. Era impossível esquecer por um segundo a lembrança do momento em que me encontrei com Jesus. Então, com todo esse coração, né, mesmo sentindo naquele momento, né, uma certa incapacidade de pegar uma missão tão grande, mas sabendo no seu coração que ele tinha que fazer, não tinha outra pessoa que poderia fazer daquela forma, né, que Jesus pediu, ele expressou todo aquele coração sério, né, em um poema. Esse poema chama-se Coroa de Glória. Então, o que diz esse poema? Quando duvido das pessoas, sinto dor. Quando as julgo, é insuportável. Quando odeio as pessoas, na minha existência, não encontro valor. Mas se acredito, sou enganado. Mesmo quando amo, sou traído. Esta noite, sofrendo e aflito, com as mãos na cabeça, estou equivocado? Sim, estou equivocado. Ainda que sejamos enganados, continuo acreditando. Quando formos traídos, devemos perdoar. Ama completamente até aqueles que te odeiam. Limpa tuas lágrimas e aceita sorrindo aqueles que não conhecem nada além de enganos e esses que traem sem se lamentar. Ó Senhor, a dor de amar, veja meu sofrimento, meu peito fervente cobre com sua mão. Com tal agonia bate o meu coração. Quando amei, porém, aqueles que me traíram, consegui a vitória. Se fizeres o mesmo, dar-te-ei a coroa de glória. Então, com esta mentalidade, ele começou a trilhar o caminho para poder descobrir a verdade, descobrir todo esse conteúdo que nós estudamos do princípio divino. O árduo caminho para descobrir a verdade. O caminho da busca da verdade foi um caminho de meditação, um caminho de agonia, de luta, de oração e também luta espiritual, além da imaginação. Então, Satanás, ele roubou a palavra de Deus na época da queda do homem, como nós já estudamos, né, sobre a queda do homem. Então, tirar as palavras das mãos de Satanás seria algo de extrema dificuldade. Ele entendia isso, que Satanás estava mantendo escondido o segredo, por exemplo, o segredo da queda do homem, que nós vimos agora no princípio divino,
O segredo de que a cruz de Jesus, na verdade, foi ignorância do ser humano ter crucificado Jesus na cruz, o segredo sobre o pecado original e muitos outros pontos importantes, né? Todas aquelas fórmulas que nós estudamos na história das famílias, fundamento de fé e substância, entre outros, tudo isso tinha que ser tirado. Satanás estava mantendo isso em segredo. Então, tirar isso das mãos de Satanás seria um caminho de extrema dificuldade, e ele sabia que com certeza ele estaria entrando num caminho que ele iria sofrer bastante dali para frente. Cada momento foi extremamente sério e concentrado, não podia errar nem um passo, nem uma palavra, nem uma atitude, nem um pensamento, senão Satanás poderia invadir, Satanás poderia atrapalhar essa missão importante. Oração no inverno a 20 graus negativos, até molhar a roupa de suor. Então, ele sabia que para poder descobrir essa verdade, né, arrancar essa verdade de Satanás e poder mostrar para a humanidade com direito, então ele deveria investir, claro que sim, em muita oração, e a 20 graus negativos ele orava com tanta intensidade que até a sua roupa molhava de suor naquele inverno rigoroso. Então, através de profunda oração, ele entrou numa profunda experiência espiritual, e ele pôde experimentar de uma forma muito profunda a existência de Deus através dessa oração. Então, o Deus que ele encontrou, né, a existência de Deus que ele encontrou, foi um Deus, podemos dizer assim, de alguma forma diferente do Deus que talvez nós podemos imaginar. Aquele Deus poderoso, cheio, né, de força, de poder, de alegria, que está lá no trono sentado. O Deus que ele encontrou, o Deus que Jesus, né, mostrou para ele, foi um Deus diferente desse que talvez nós possamos imaginar. Ele entendeu o profundo coração sofrido de Deus. Ele perguntou a Deus em oração: será que existe alguém que vive de acordo com a sua vontade e entende o seu coração? Onde está essa pessoa verdadeira que Deus procura? Já houve alguém no passado? Então Deus respondeu: não houve. O reverendo Moon perguntou: então existe agora no presente? Deus respondeu: não tem ninguém. Ele perguntou outra vez: será que terá alguém no futuro? E Deus disse: não tem como saber. Então, através disso, ele percebeu, ele começou a perceber a situação triste, né, do coração de Deus. Então, ele não procurou um Deus conceitual, né, que as pessoas imaginam. Ele procurou um Deus vivo, que trabalha com coração de pais, né, coração de pai, de mãe, para salvar os seus filhos. O seu desejo era conhecer e experimentar esse Deus vivo, né? Então, ele percebeu que o coração de Deus estava triste. Na verdade, na Bíblia, somente uma frase expressa isso, né? Fala que Deus arrependeu de ter criado o homem e isso pesou no seu coração. Mas o que significa essa frase, pesou no seu coração? Mais de 6.000 anos de história, isso são 6.000 anos bíblicos. História de pecado, de sofrimento, de guerras, de injustiças, de crimes, e Deus vendo isso acontecer com seus filhos. Na verdade, cientificamente dizendo, são milhões de anos, né? E Deus observando tudo isso. Então ele encontrou esse coração triste de Deus. Ele orava por 12, 17 ou até 18 horas prostrado no chão, derramava lágrimas ao pensar sobre a vida de Jesus e também ao pensar sobre a situação de Deus. Ele percebeu que Deus não estava em uma posição gloriosa. Ele procurou um caminho miserável, então, né, baseado nisso, ele também se decidiu a passar por um caminho miserável, sem expectativas pessoais, ou seja, não queria fazer nada para o seu próprio benefício, mas tudo para poder entender e tentar consolar esse coração de Deus. Ele queria se tornar cada vez mais íntimo com esse Deus de sofrimento, esse Deus do coração sofrido. Ele determinou a libertar Deus do seu sofrimento. Carregar o fardo da humanidade. Então ele começou a ter essa mentalidade, né? Ele sentia como se fosse o responsável pela tristeza de Deus. Ele não erguia a cabeça mais de 45 graus. Sentia-se envergonhado perante a natureza, como se não fosse digno de ver a criação de Deus, que é uma criação pura. Ele sentia como se fosse o responsável pelo sofrimento das pessoas. Então, por isso, ele começou a tentar servir as pessoas, né, da melhor forma possível, a fim de consolá-los, né, as pessoas. O reverendo Moon o servia da posição de servo dos servos. Servo dos servos é uma expressão para indicar uma posição muito inferior. Significa servir com profunda atitude de humildade. Então, ele começou a servir as pessoas com essa característica, né? Ou seja, com esse tipo de coração. Caminho a partir de servo dos servos para poder carregar o fardo da humanidade.
servia as pessoas carentes, moradores de rua, etc. Levava comidas e roupas, cortava o cabelo deles de graça. Ele se tornou o melhor amigo dos mendigos daquela região, experimentou viver como mendigo nos bairros mais pobres, procurou fazer serviço pesado numa mina de carvão e entre outros. Então ele procurou a todo custo se preparar e se fortalecer para essa difícil missão que ele teria que cumprir na sua vida dali em diante, depois daquele encontro, né, profundo com Jesus que nós já mencionamos aqui. Período de estudo no Japão, entre 1941 e 1943. Então o reverendo Moon, quando ele partiu, ele foi estudar no Japão, né? Ele disse assim: estou partindo, mas quando voltar, vou levantar essa pátria. Então ele teve que ir, lembrando que naquele momento o Império Japonês estava perseguindo, né? Estava escravizando toda a nação da Coreia, estava dominando todo o território e as pessoas. Então ele foi estudar no Japão. Então quando ele pegou o navio, ele fez essa oração para Deus: por favor, proteja o meu povo até o meu retorno. Então ele estava indo de alguma forma para se preparar também com aquele coração patriota, né, de ajudar a sua pátria. Então o reverendo Moon estava vendo pela janela do trem, né, quando ele estava viajando, né, antes de chegar no porto a pegar o navio, ele via aqueles humildes agricultores, ele sentia como se a natureza estivesse chorando, aquela expressão que o apóstolo Paulo colocou na Bíblia, que a criação está sofrendo, gemendo, com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, imaginando o coração de Deus, ele não conseguia segurar as suas lágrimas durante esse tempo da viagem. Então ele orou com muitas lágrimas, cobrindo a sua cabeça, né, assim com um casaco, para as pessoas não perceberem ele, né, que ele estava chorando. Ele determinou-se que iria levantar aquela nação assim que ele retornasse. Suas principais atividades no Japão: a busca pelo princípio, ou seja, a busca pela verdade. Ele leu muitos livros de religião e de filosofia. Ele lia a Bíblia simultaneamente nas traduções coreana, japonesa, inglesa e comparava os versículos, também lia a Bíblia na sua versão original. Suas Bíblias eram cheias de marcações, comentários e também manchas de lágrimas, né, que ele orava investindo, né, profunda oração para poder extrair toda a verdade que estava ali para poder transmitir depois neste conteúdo do princípio divino. Ele também fez atividade patriótica para a independência. Ele dizia assim: quem não pode amar a sua própria pátria, não pode amar Deus. Ele formou um grupo de estudantes coreanos para poder apoiar o movimento de independência. Ele ajudava o governo provisório da Coreia, né, que enquanto estava dominado pelo Império Japonês. Uma vez por mês ele era levado à delegacia para investigações. Ele queria nesse tempo, né, estabelecer o maior padrão de patriota da história, para poder não receber nenhuma acusação de nenhum patriota, nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Essa era a sua determinação, né, de se tornar o maior patriota da história. Também no Japão ele demonstrou, né, uma atitude ele descobriu esse princípio, né, de dominar a si mesmo. Seu lema de vida era assim: antes de desejar dominar o universo, eu devo dominar a mim mesmo. Começando, né, pelo domínio do seu próprio corpo físico, da sua mente sobre o seu corpo. Desafiou-se nos trabalhos mais pesados, aqueles trabalhos que os outros não queriam fazer. Lutou para controlar o sono, controlou a quantidade de comida diária, vestia só roupas usadas, às vezes roupas rasgadas para evitar chamar a atenção. Tentou experimentar tudo, desde o mais baixo até o mais alto padrão de vida. Dormiu na rua no frio de inverno, coberto apenas com folhas de jornal. Estudou numa fábrica barulhenta, né, para poder desenvolver a sua concentração. Então ele estava se treinando, né? Visitou os piores lugares possível, não visitou os pontos turísticos famosos do Japão, ou seja, não tinha uma intenção pessoal, uma intenção individual nessa viagem, né? Ele não sentia alegria em fazer coisas para si mesmo, pois ele sempre lembrava daquela situação de Deus e daquela situação de Jesus. Então, após o término do seu estudo no Japão, ele retornou para a Coreia. Ao voltar para a Coreia, ele pôde perceber, né, o amor incomparável da sua mãe. A data da sua formatura foi 30 de setembro de 1943. Então, quando ele terminou, né, sua formatura, ele mandou um telegrama para sua mãe dizendo que chegaria no dia seguinte, e também disse o nome do navio que ele iria chegar. Porém, quando ele conta, né, que quando ele foi sair da sua casa, na verdade ele ficava numa pensão de estudante, quando ele foi sair
para poder pegar o navio. Ele disse que seu pé ficou duro, como se estivesse grudado no chão, e ele não conseguia sair para poder pegar esse navio, e ele acabou perdendo o navio. Então depois o navio foi afundado, foi atingido por torpedos, né, da guerra. E só que o que aconteceu? Quando a sua mãe recebeu essa notícia, né, quando ela ao receber, né, a notícia de que o navio que o seu filho tinha tomado tinha sido afundado, a sua mãe, sem nem perceber, ela saiu correndo, sem calçar nada, ou seja, descalço, imediatamente saiu correndo, atravessando uma distância, né, de mais ou menos 8 quilômetros para poder tomar o trem, para poder chegar no porto onde o navio deveria chegar. Quando ela chegou lá, ela foi, né, no posto, né, de polícia ali da Marinha, e quando ela não achou o nome do seu filho, né, do reverendo Samyamun, mas como ela sabia que ele tinha embarcado naquele navio, porque ele disse para ela, mandou o telegrama para ela, né, ela entrou em pânico e começou a gritar, a chorar, né, o seu nome, e sem perceber que tinha um grande espinho, né, que tinha fincado no seu pé. Ela chamou o nome dele até de manhã. Ela passou a noite toda ali orando, gritando o seu nome desesperado. Então, quando o reverendo Moon viu essa experiência, ele percebeu o amor incomparável, né, de mãe. Claro que depois, né, ele chegou em outro navio e sim, depois ele teve a oportunidade de encontrar a sua mãe. O primeiro aprisionamento. Então, depois que ele já tinha chegado na Coreia, em outubro de 1944, ele foi levado à delegacia. O motivo foram as suas atividades pró-independência durante os estudos no Japão. Lá ele foi torturado para poder confessar os nomes, né, dos seus companheiros, mas ele não revelou nenhuma informação. Ele pensou assim, que a vida de 70 pessoas, né, que eram seus companheiros ali na época que estava no Japão, dependia das suas palavras. Então, ele foi torturado periodicamente até fevereiro de 1945. Em certa ocasião ele disse: então a polícia japonesa entrou na minha casa e vasculhou tudo e conseguiu achar o meu diário, conseguiu achar a agenda, né? Passando folha por folha das minhas anotações, procuraram o nome dos meus amigos. Eu insistia em negar todos, pondo minha vida em risco. Os policiais japoneses, sem dó, esmagavam meu corpo com a sola de ferro de suas botas. Então, nesse tempo, ele foi duramente torturado pela primeira vez, né, nesse primeiro aprisionamento. A tortura na prisão. Então, ele teve vários tipos de tortura. Na verdade, a finalidade aqui não é exatamente só mostrar como foi a tortura em si, como algo interessante, mas, na verdade, a finalidade é, depois, né, no decorrer desse estudo, a gente vai ver com que tipo de coração ele estava respondendo a esse tipo de sofrimento que ele estava passando. Então, o primeiro tipo de tortura que ele sofreu foi a tortura da madeira atrás dos joelhos, como pode ser visto aí na foto. Os policiais japoneses batiam enquanto ele estava ajoelhado com uma madeira na perna. Essa é uma posição que causa extrema dor na perna da pessoa. Além disso, estava apanhando também em outra parte do corpo. A outra tortura foi a tortura de encher a barriga de água. Colocavam água diretamente na garganta e depois pisoteavam a barriga para que ele vomitasse. E quando ele desmaiava, eles jogavam água fria e recomeçava tudo de novo. Ele passou por esse tipo de tortura na prisão. A outra, a tortura amarrado no teto pelas mãos. Pendurava com os braços esticados em uma posição que pressionava os pulmões e era difícil de respirar, como pode ser visto aí na imagem, né? A outra tortura é a tortura do choque elétrico, fios elétricos entre os dedos e a descarga elétrica, e colocava descargas elétricas altíssimas. Tudo isso para ele poder revelar o nome das pessoas que estavam com ele no Japão, mas ele não fez. Essa foi a sua primeira experiência de tortura dentro da prisão. Infelizmente, em sua vida, ele teve muitas outras experiências de tortura e também experiências de aprisionamento sem dever nada, ou seja, sem ter culpa nenhuma, como nós vamos ver através desses estudos, né? Tanto hoje também no estudo de amanhã e depois de amanhã. O seu pensamento durante as torturas, ele pensava assim: este sangue é o sangue dos ancestrais que traíram a história. Se houver uma cruz mais pesada que eu precise suportar, por favor, deixe-me carregar ainda mais. Então, certa vez o reverendo Moon explicou sobre que tipo de pensamento, o que se passava em sua mente quando ele estava recebendo essas torturas na prisão. Então ele dizia, né? Vá em frente e me bata, veja se eu te odeio ou não.
Você pode verificar o quão forte é o meu amor pelo meu inimigo. Ah, foi bom eu ser espancado. Fui espancado em nome de toda a humanidade e para resolver o ressentimento da história. Você me bateu, mas eu vou esquecer completamente isso. Não vou me lembrar disso. Querido Deus, por favor, perdoa cada um deles. Então ele expressava esse tipo de sentimento, né, durante aquele tempo da sua tortura na prisão. Então, todo ser humano tem uma consciência. Um dos guardas da prisão, uma vez ele disse isso, né, o reverendo Samyamun, ele falou sobre aquela ocasião, né? Todo ser humano tem a sua consciência. Então, um dos guardas da prisão que me torturou, um dia veio a mim na manhã seguinte, depois que todos deixaram a sala, e se desculpou comigo. Pensando nisso, eu percebi que todos os seres humanos são iguais. Ninguém pode enganar a sua própria consciência. Então, ele foi preso em outubro de 1944, e foi solto em fevereiro de 1945, cerca de 5 meses. Ao ser solto, as consequências das torturas permaneceram ainda por muito tempo. Um ato de amor aos inimigos. Jesus ensinou em Lucas capítulo 6, versículo 27, 31. Ele disse, né? Ouçam todos, amem os vossos inimigos, façam o bem aos que vos odeiam, orem pela felicidade dos que vos amaldiçoam. Bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se te derem uma bofetada numa das faces, oferece também a outra. Se alguém te exigir o casaco, dá-lhe também a camisa. Dá a todo aquele que te pedir, e se tiraram, dá a todo aquele que te pedir, e se tiraram o que te pertence, não o reclames de volta. Façam aos outros o que querem que vos façam. Então, essa mentalidade, né, que Jesus ensinou em Lucas, capítulo 6, versículo 27 ao 31, ele tinha essa mentalidade muito clara. Nós devemos lembrar aqui que, desde aquele encontro, né, com Jesus, naquela oração, Jesus conduzia, inspirava muitas coisas no seu coração, como que ele deveria fazer, né? Então, ele estava com essa mentalidade de amar os inimigos, principalmente porque foi algo que, além de Jesus praticar, Jesus também ensinou e estava inspirando no seu coração. Então, 15 de agosto de 45, a Coreia foi libertada do Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão ele sucumbiu por causa da bomba atômica, que nós já conhecemos através da história. Nesse período, o reverendo Moon ajudou os japoneses que estavam se escondendo da vingança dos coreanos. Seus amigos queriam vingar-se dos japoneses, mas o reverendo Moon os impediu de vingar. Mesmo ele tendo sido, né, torturado, como nós já vimos agora, pelos japoneses, mesmo assim ele tinha aquele amor aos inimigos. Então, os amigos do reverendo Moon, aqueles amigos da época do movimento de independência, eles queriam fazer vingança para aqueles japoneses, porque eles tinham perdido a guerra, estavam fugindo para o Japão. Mas o reverendo Moon disse, nunca batam naqueles que perderam a sua soberania, né? Não batam em alguém que perdeu a sua soberania. Se vocês fizerem isso, vocês receberão punição de Deus. Então o reverendo Moon ele ajudou a esconder os soldados japoneses e os ajudou a irem seguramente para suas casas no Japão, irem em segurança. Isso criou uma dívida histórica do Japão para com o reverendo Moon. Então depois disso ele foi preso mais uma vez porque a Coreia já tinha sido dividida, né? Ele foi preso por ter usado o dinheiro do Sul em uma cidade do Norte. Então ele foi suspeito, né, como se ele fosse um tipo de espião da Coreia do Sul. Mas ele foi solto rapidamente porque o delegado conhecia desde a sua infância e ele conhecia o seu caráter correto. Então até aqui a primeira parte desse estudo da vida e obra do reverendo Samyamun, reforçando aqui que foi um estudo, né, mais resumido, através de ler a sua autobiografia e continuar esses estudos, fazendo mais seminários e tendo acesso a mais materiais, pode entender aspectos ainda mais internos sobre o seu curso, né, sobre as suas obras. Então nós terminamos aqui essa primeira parte, nós vamos fazer 3 palestras sobre esse assunto. Essa aqui é a primeira, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus possa abençoar e que possam aproveitar cada vez mais esse seminário que vocês estão participando. Muito obrigado, Deus abençoe.